Quando estou só, reconheço que se por momentos me esqueço que existo entre outros que são como eu, sós, salvo os que estão aliados desde o começo. E se sinto quando estou verdadeiramente só, sinto-me livre, mas triste. Vou livre para onde vou, mas onde vou nada existe. Creio contudo que a vida devidamente entendida é toda assim. Por isso, passo por mim como passo por coisa esquecida. Solidão, de Fernando Pessoa. O vídeo de hoje é justamente o título também do poema, Solidão. Olá, eu sou o Luan, esse é o seu, o meu, o nosso Sem Pauta. Seja muito bem-vindo desde já. Já vou pedir o seu like, que é muito importante, fortalece muito o canal. O seu engajamento é muito importante. No final do vídeo, quando você terminar de assistir esse vídeo, também não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Tudo isso é muito importante, me ajuda demais, vocês não têm noção. Agora chega de papo furado, vamos direto ao vídeo, que a gente tem muita prosa, muito papo para bater aqui. Se ficou meio estranho, não sei. Enfim, segue o baile. Eu vou começar o vídeo de hoje, né, quando a gente fala sobre solidão, solitude, eu vou trazer um cara chamado Blaise Pascal. Eu acho que estou pronunciando o nome dele corretamente. Ele vai falar que nós evitamos a solidão, que nós seres humanos, indivíduos, não gostamos da solidão. Porque a solidão, a quietude do nosso quarto, por exemplo, ele fala que não tem nada mais aterrorizante para um homem do que ficar sozinho no seu quarto à noite. Ele fala que ficar sozinho no silêncio faz lembrar que a gente é finito, somos frágeis e que vamos morrer. Então evitamos isso criando distrações, criando coisas que fazem a gente esquecer da nossa finitude e da nossa fragilidade como seres mortais. Eu não sou tão pessimista quanto ele. Eu acho que, assim, ele também dá certo diagnóstico, uma certa esperança, porque ele diz que o jeito é a gente aceitar isso e abraçar a solidão, né? Abraçar esses momentos de solidão. Então, assim, eu não sou tão pessimista quanto ele, não acho que necessariamente a gente não quer ficar sozinho porque a gente começa a ter esses pensamentos. Não é uma coisa que eu tenho um pensamento assim esse tempo todo, eu não fico lembrando o tempo todo da minha finitude, apesar de saber e ter plena ciência dela, mas eu não fico pensando nisso o tempo todo. Eu acho que eu passo mais tempo aproveitando o tempo que eu tenho do que eventualmente pensando quando ele vai acabar. Ao mesmo tempo que eu também concordo que, e principalmente nos dias mais atuais, que a gente vem evitando sim ficar sozinho, a gente vem evitando estar na solidão porque justamente a gente não quer ter esses confrontos assim. Eu gosto muito de ficar sozinho, eu tô os últimos dias sozinho aqui na minha casa, eu moro com minha família por enquanto, mas assim, minha família não tá aqui e eu tô sozinho nesses últimos 2 dias, tanto que eu tô gravando esse vídeo, agora são 1h39 da madrugada. Tem um chazinho aqui, muito da hora, que eu fiz de erva doce, e eu tô gravando a madrugada justamente porque é um dos momentos que eu mais consigo refletir. E o que é raro acontecer, porque madrugada tem outras pessoas dormindo e obviamente eu gravando iria incomodar. Mas enfim, eu gosto desse horário e eu gosto de ficar sozinho. Eu passei o dia inteiro em silêncio. E assim, claro, vendo vídeo, assistindo televisão, conversando com meus amigos, mandando áudio. Mas em grande parte do tempo era silêncio. Era eu comigo mesmo. E eu gosto de estar comigo, eu gosto da minha companhia. Eu acho que quando a gente fala da ideia de solidão, é como também se a gente se anulasse como indivíduo, né? Como se a gente não fosse uma presença em si. Então eu falo que a solidão ela pode ser interpretada apenas quando não há um segundo indivíduo. Mas ela, como esse vazio de presença, eu acho que ela não existe pelo fato de você em si ser uma presença. E então, né, seguindo nessa ideia, né, achando o Blaise Pascal um pouco pessimista, um pouco exagerado, eu vou trazer um cara chamado David Winnicott, eu acho que esse é o nome dele, Winnicott, que ele vai falar pra gente sobre como é que a gente desenvolve uma solidão saudável, né? Como a gente pode ser saudável sendo sozinho, qual é o caminho pra gente ser saudável sozinho. Ele vai falar que, utilizando da psicanálise para isso,
ele vai falar que pra gente ser uma pessoa saudável, sendo sozinha, né, a gente precisa crescer ainda na fase bebê com um ambiente suficientemente bom e uma mãe suficientemente boa. E aqui eu vou me dar a liberdade de trocar mãe por família suficientemente boa, e vocês vão entender o porquê. Porque o que ele diz? Quando a gente nasce, a gente é bebê, a gente não consegue lidar com solidão. A gente não está preparado biologicamente para isso porque a gente não tem recurso. É um cérebro que está em desenvolvimento, que tem meses de vida, às vezes nem um ano completo de vida. E não existe nesse período solidão para essa criança que não seja associado a um abandono ou uma agressão psicológica severa. Então, o que faz uma criança perder essa noção de solidão e começar também a aprender a ter esses momentos de solidão? O que acontece? Essa criança, para ela aprender, ela precisa aos poucos entender que ela está num ambiente seguro, ou seja, um ambiente suficientemente bom, e precisa de uma figura de fundo seguradora, que é uma figura de fundo que ela sabe que vai estar lá em qualquer demanda, ou seja, se chorar, a mãe, ou no caso a família, alguém da família, vai aparecer. Né? Ele usa a mãe porque é a figura principal desse processo de cuidado. Falo família porque eu quero ser mais amplo aqui. Então, assim, ter essa figura seguradora de que, tipo assim, se eu chorar porque eu tô com fome, alguém aparece. Se eu chorar porque eu fiz cocô na fralda, alguém aparece. É importante para a criança aprender a se desenvolver. Porque ela, sabendo que tem esse ambiente suficientemente bom e uma família suficientemente boa, ela pode se deixar fluir nos seus devaneios primordiais. Porque a gente acha que criança não está pensando, que criança não está sonhando, que criança não está imaginando. Mesmo uma criança sendo um bebê, ele consegue ficar pensando, imaginando, projetando. Ele tem devaneios como nós adultos temos. A diferença é que ele não possui a linguagem para dar forma a esses devaneios. São devaneios sem forma, né? Desinformes. Mas ele tem essa possibilidade, ele consegue criar esses momentos onde a imaginação flui. E aí, conforme essa criança vai crescendo, mantendo esse ambiente suficientemente bom e essa família suficientemente boa, ele desenvolve essa noção de solidão. Ou seja, ele consegue ter essa segurança de estar bem na sua própria presença, de não achar que sua presença é um momento de abandono, que estar sozinho não é um abandono, né? Não associar solidão a abandono, e sim solidão a um estado de momento. Né? Tipo, eu estou sozinho agora e tá tudo bem. Às vezes é como o que acontece, a vida como ela é. É claro, nem todo mundo teve um ambiente suficientemente bom e nem uma família suficientemente boa. E isso gera problemas na vida adulta, né? Na adolescência, na vida adulta, sobre ficar sozinho. Tem gente que não suporta ficar sozinho. Tem gente que, assim, tem uma necessidade absurda de ter alguém perto, de não ficar sem ninguém além de si mesmo. E eu acho que isso pega um pouco, sendo bem honesto aqui, pega um pouco da questão do que ali Blaise Pascal fala, sobre a gente não querer estar com a nossa presença e também, né, porque a gente não quer escutar os nossos próprios pensamentos, as nossas tristezas e refletir sobre isso, mas também pega um pouco de Winnicott, que é justamente a ideia de que não se desenvolveu essa habilidade de ficar sozinho. Mas eu falo que isso ainda é possível, pelo menos de uma visão muito pessoal, é possível você desenvolver um ambiente que seja seguro para você exercer essa solidão e ter pessoas à sua volta, acabar o decorrer da vida, até com a família que a gente escolhe, que são os nossos amigos, estabelecer essa figura familiar suficientemente boa, mesmo depois de adulto. Eu, graças a Deus, tive muita sorte. Eu fui um cara muito abençoado, assim. Eu tive um privilégio de ter um ambiente suficientemente bom e uma família suficientemente boa. E aí por isso que eu quis trocar, vocês vão entender agora porque eu quis trocar mãe por família. Porque eu cresci numa cidadezinha onde todos os meus parentes moravam muito perto, assim, era pertinho. E não era uma cidade grande, né? Na verdade não é nem cidade, é distrito. É distrito de uma cidade que já não é grande. E na época era menor ainda. Então, quando eu ficava sozinho em casa, tava tudo bem. Porque eu conhecia a minha casa, eu gostava da minha casa.
ao mesmo tempo que eu sabia que se acontecesse alguma coisa, mesmo sendo uma criança, eu tinha a quem recorrer. Eu tinha um tio que morava literalmente na frente. Antes de ser na frente, era tipo do outro lado da rua. Depois eu sabia que tinha uma tia que era só eu descer, subir a ladeira, virar a rua, eu já tava na casa dela, sabe? Eu tinha outra que era só seguir direto, chegar na praça, antes da praça também, que a casa dela tava lá. Tinha a melhor amiga da minha mãe também, que tipo passou a pracinha, que era perto da minha rua, desceu a ladeirinha da rua, tá na casa. Então eu sabia onde estavam as pessoas de segurança. E tinha a minha vizinha também, muito legal, a vizinha que ajudou muito minha mãe quando eu era um bebê. Então assim, sempre tinha alguém. Sempre tinha alguém. Muito importante, isso era importante. Eu sabia que tinha pessoas que eu podia recorrer quando meu pai e minha mãe não estavam. Então isso me fez desenvolver uma habilidade de estar só muito boa, sabe? Eu sinto que eu realmente tive esse processo de estar sozinho com minha presença, né? Aprender a estar sozinho com minha presença, não, mas aprender a estar sozinho, que foi muito bem sucedida, a ponto de que eu gosto. Eu realmente gosto, aprecio muito tá comigo mesmo, sabe? Tá fazendo as minhas coisas e começar a cantar, botar a música que eu quero um pouquinho mais alta. Ter algumas liberdades que quando você tá no coletivo, seja família, seja, sei lá, morando com um amigo, namorada, né, esposa, etc. Você não tem tanto necessariamente, né? E ao mesmo tempo, eu desenvolvi lugares de segurança e também desenvolvi pessoas suficientemente boas, assim, que não são minha família biológica, mas são pessoas que, se eu estiver me sentindo ruim no dia, se eu estiver me sentindo carente, se eu estiver me sentindo solitário, eu pego o telefone, eu ligo, converso e isso me ajuda, sabe? Não é necessariamente alguém do laço do vínculo familiar sanguíneo, mas são pessoas que eu sei que vão estar ali, mesmo que não seja presencialmente, mas principalmente com as formas de comunicação muito mais desenvolvidas do que na época de Winecode, principalmente de Blaise Pascal, mas eu sei que elas vão estar ali. Então, internalizar a presença dessas pessoas dentro de você é uma coisa muito... É um método, na verdade, um meio de você aprender a gostar da sua presença, a não se sentir mal quando você está sozinho. E aqui eu já acho que pincelei bem sobre essa questão de estar bem com a sua presença. Então, se você não se sente bem sozinho, eu recomendo, dentro das suas possibilidades, é claro, porque eu não sei a sua realidade, mas que você aprenda a ser sozinho. Crie lugares de segurança, tipo a sua casa, e que tenha pessoas que sejam essa presença de fundo. Que você imagine que você não está sozinho, que você imagine que você... Imaginamos que você tenha certeza, na verdade, de que você não está sozinho. Que esse estado onde não tem outra pessoa junto com você, ele é temporário. Ao mesmo tempo que você também precisa ter noção de que não há ausência de ninguém enquanto você existe como indivíduo. Porque enquanto você existir como indivíduo, vai haver alguém, você. Então você também precisa aprender a gostar de estar em sua presença. Ao mesmo tempo que gostar de estar na sua presença não é um processo constante. Nem sempre você vai gostar de estar consigo mesmo. Muitas vezes porque o seu cérebro, a sua consciência vai estar trabalhando contra, vai entregar aqueles pensamentos intrusivos, vai estar no momento de bad vibe, você não vai estar legal porque vai ter acontecido alguma coisa, você vai estar meio triste. E aí, sabe aquele momento que sua mente fica parada e nada de bom gera, tanto que diz o ditado que, né, mente vazia, oficina do coisa ruim. Então, assim, é claro, tem momentos que tudo que você menos quer é estar sozinho. Mas é isso, também não é um momento que é perene. Claro, pode demorar mais por consequência de alguma condição de doença como depressão e etc. Mas não é o caso de ser para sempre. Então, assim, eu já tive momentos, e tenho até hoje, que eu não quero estar só. Que eu não gosto de estar só. E eu me encontro só. Então aí eu converso com um amigo, eu mando mensagem. Eu recorro às distrações, por que não, de ver um filme, ler um livro, etc. Então, assim, é um processo constante. Como quase tudo na vida, precisa de manutenção e vai ter seus altos e seus baixos. Então, eu acho que é muito mais uma questão de como você encara a solidão do que você evitá-la ou não. Porque, muitas vezes,
você pode estar no meio de muita gente, conviver com pessoas o tempo todo e ainda se sentir sozinho. Eu sou uma pessoa melancólica, assim, e eu tenho um amigo, na verdade, hoje acho que é o meu melhor amigo, ele sabe que eu tô falando com ele, que a gente fala que, assim, a gente tem sempre um sentimento de solidão, mesmo estando perto de pessoas, mesmo estando amigos, a gente se sente meio deslocado um pouco de tudo. E essa coisa de sentir deslocado nada mais é do que uma certa solidão internalizada, né? Essa solidão internalizada de não conseguir criar uma identificação plena, uma sensação de companhia plena, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu acho que isso criou um vínculo muito forte entre eu e ele. E, enfim, é um exemplo, né? Tipo, tem momentos que essa melancolia e esse sentimento de solidão perene que eu tenho atrapalha, e muito. Tem horas que não é legal, tipo assim, eu quero sair de alguma situação mais triste e tal, eu tenho que fazer um esforço muito maior, mas ao mesmo tempo, em outros momentos, ele é positivo porque me leva a ter reflexões mais profundas sobre algumas questões. Só não posso ficar muito tempo nessas reflexões. Mas enfim, é isso. Eu acho que o recado que dá para sintetizar é: você precisa conviver consigo mesmo e vai conviver consigo mesmo. Não é uma questão de evitar, acho que não resolve o problema. É mais uma questão de enfrentar, lidar e conviver. Porque, eventualmente, é isso assim, a sua presença é constante na sua vida. A sua consciência estará com você até o seu último suspiro. Então, e você estará sozinho em vários momentos, mesmo tendo família, mesmo morando com algumas pessoas, a solidão inevitavelmente te alcança. Então, como você lida ou como você aproveita ela é o X da questão. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não gostou, deixa aqui, comenta. Me conta como é. Eu gaguejei aqui, gaguejei não, né? Fiquei prolixando e eu tô prolixando até agora, mas enfim. Me conta como é a sua experiência de ficar só, como você gosta de estar só. Conte aí como você interpreta a solidão, como você interpreta estar sozinho. Eu vou ler absolutamente tudo e vou responder tudo, tá certo? É isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.